Nós vamos trazer para você direitos e deveres que vem falando o seguinte: doença ocupacional. O advogado, na verdade, vai estar aqui com a gente para dar dicas sobre esse direito, o direito do trabalhador. Romário Oliveira está aqui no nosso estúdio, vamos mostrá-lo aí. Olha aí, uma simpatia, ele é advogado empresarial, especialista em resolução de conflitos e direito do trabalho e membro da APAC. E está no nosso programa hoje para conversar com a gente e trazer informações necessárias para que você fique bem informado. Por isso, se liga no Bom Dia, porque Direitos e Deveres está no ar. Bom, gente, todo trabalhador amanhece, acorda, tudo que ele mais quer é ter saúde e sair para trabalhar, não é verdade? A gente acorda todo dia agradecendo a Deus. Oh, Deus, muito obrigada por mais um dia de saúde, por mais um dia de vida, por mais um dia de oportunidade. Mas você sabe que você pode estar vivendo o seu melhor momento. Dependendo de como você esteja, como a sua saúde esteja, me diz, falta coragem, né? A vontade, se possível, só de ficar em casa, porque se tem algo que nos tira do eixo, é doença. E hoje, Romário Oliveira, que está aqui com a gente, vai bater um papo, explicar para a gente direitinho, na verdade, trazer algumas dicas e informações sobre doença ocupacional. Ele vai dar dicas para a gente sobre esse direito que tem o trabalhador. E aí a gente já começa logo falando, né? Primeiro desejando um bom dia. Bom é um dia. prazer estar te recebendo aqui. Prazer é todo meu. A gente fica extremamente feliz porque, na verdade, a APAC tem sempre contribuído com a gente a cada terça-feira, trazendo grandes profissionais, grandes advogados, experientes e especialistas para nos ajudar, tanto com a informação que chega até você e até a gente aqui. Porque a gente sabe que no dia a dia são tantas mudanças de leis, de direitos, que a gente não sabe. Se para vocês muitas vezes é difícil, né? Tantas mudanças, imagina para nós. A legislação em si ela é muito dinâmica, né? Porque vai modificando à medida que a sociedade vai mudando, os costumes, as formas, os novos formatos de trabalho. A gente está aí, acabou de passar por um período em que tudo que a gente conheceu foi desconstruído e passamos a trabalhar de maneiras que nunca nem imaginamos, de formas que nunca nem pensamos que fôssemos fazer. Então, a legislação ela tem que acompanhar essa evolução social, né, em que pese a legislação principal sobre o direito do trabalho, que a CLT vinha lá de 43, ela vem sofrendo, recebendo modificações para que possa tentar acompanhar essa evolução social no campo do direito do trabalho. E desde já, independente de data, né, porque as pessoas costumam só parabenizar as pessoas quando são datas comemorativas, né? E a gente tem que lembrar que não é bem assim. É sempre bom a gente chamar a atenção. Gente, ser advogado não é fácil. Se na nossa profissão, até escurece tudo para a gente falar de verdade sobre assuntos assim. Mas uma das coisas que chama a nossa atenção é que se eu tenho uma profissão que no dia a dia eu tenho que me informar, essa área de direito, gente, é como todo mundo fala. Nossa, terminei, me formei, beleza, fui lá para a OAB, beleza. Não, todo dia é dia de você estudar nessa área de direito mais do que todas as demais. Essa é a verdade, né? O campo do direito do trabalho é ainda mais dinâmico, né? Verdade. A gente precisa, tem evolução, tem modificação. O tema que a gente vai falar hoje, por exemplo... Que é doença ocupacional. É muito dinâmico. Ele não tem uma lei específica, mas toma por base a lei que trata dos benefícios previdenciários e sofre modificações, é exemplo do que aconteceu em 2019 e em 2020. Sim. Havia uma medida provisória em que dizia não pode ser considerado acidente de trabalho ou acidente de percurso, aquele entre casa e o trabalho. Isso deixou de ser amparado. Já no final de 2020, se não me falha a memória, em dezembro, deixou de existir essa regra. Voltou-se a considerar o acidente de percurso ou um acidente de trabalho, né? Então, por mais que a gente tente ir para um lado ou para um outro, as coisas vão se adaptando à realidade. As situações vivenciadas, né? Exatamente. E, na verdade, o que se caracteriza, na verdade, uma doença ocupacional? Primeiro a gente tem que diferenciar, existe a doença ocupacional e a doença do trabalho. Vamos explicar para quem está em casa. A doença ocupacional é aquela que é inerente à atividade em que você está praticando. Por exemplo,
hoje, vou trazer o termo mais simples, a secretária, que fica usando um teclado, que usa o mouse, e aquele movimento dela diário acaba causando algum tipo de lesão, algum tipo de... Ou, por exemplo, a operadora de telemarketing ou o operador de telemarketing, que a função dele vai precisar do fone de ouvido, e aquela atividade que precisa especificamente, rotineiramente, daquela dinâmica da atividade, vai causar um problema chamado doença ocupacional. E a doença do trabalho, ela não necessariamente tem a ver com a prática em si da atividade, mas, por exemplo, com o ambiente de trabalho. A exemplo do frentista ou de quem trabalha na mineração, que vai ter contato com elementos químicos, quem trabalha na aviação ou trabalha em ambientes muito barulhentos. Aquela atividade dele não é especificamente trabalhar com aquele equipamento barulhento, mas o barulho do ambiente que ele trabalha pode causar algum tipo de surdez, algum tipo de perca auditiva. Muito interessante o que você está falando. Isso chama atenção principalmente do Covid para cá, que foi justamente o que você falou. Nunca se usou tanto a tecnologia como nos últimos tempos. Sim. Então, assim, se teve pessoas que encontraram problemas com LER, né? Ou até mesmo com o lado psicológico, de lá para cá se chamou mais atenção. Poderíamos dizer que, por exemplo, a doença de LER ou alguns problemas psicológicos, ou a surdez, né, dificuldade para enxergar, estas coisas poderiam ser, sim, doenças ocupacionais? Volto a dizer, a doença ocupacional está diretamente relacionada à atividade que faz diariamente, mas a doença do trabalho tem a ver com o ambiente de trabalho. Pronto, são duas. Na verdade, nós conquistamos, no decorrer do tempo, sim, mais uma doença, no caso, sim, ocupacional, que muitas pessoas tiveram que vivenciar, sim, mais necessariamente durante um dia inteiro, sim, né, praticamente. Sim. E mais é importante dizer que, embora essa diferenciação é só para questão de didática, sim, sim, mas no final das contas ambas têm um amparo legal e a proteção do direito do trabalho. O que me chama a atenção, a gente fala desse direito de trabalho dentro do local da empresa e tem pessoas que trabalham para a empresa em outros locais. Sim. Dentro de casa, por exemplo. Sim. Eu presto serviço para a empresa X, porém eu não vou para a empresa. Eu, sim, trabalho dentro de casa. Sim. Como essa lei entra nestes casos? Existem situações em que a doença do trabalho, ela tenta trazer o máximo de proteção possível. Essa situação, ele não vai estar dentro de um ambiente barulhento, nem de um ambiente, mas ele pode adquirir algum tipo de problema de natureza psicológica. Né? A exemplo do burnout, que foi agora considerado pela OMS, recebeu um CID, o Código Internacional de Datas, e passou a ser considerado uma doença, que é quando o empregado está esgotado física e mentalmente daquele trabalho. Isso é muito comum com a estrutura de trabalho que a gente conhece hoje. Existem muitas atividades em que você precisa dedicar o seu intelecto para aquilo. A exemplo dos meninos que estão aqui nos bastidores, sim, que tem que produzir matéria, tem que... E aquela jornada, às vezes, principalmente durante a pandemia, eu senti esse efeito, porque nosso escritório advoga para muita gente, graças a Deus, e principalmente para empresas. E como era um momento de muita instabilidade, de não se saber o que estava acontecendo, não tinha legislação específica, eu lembro de passar o dia inteiro, eu acordava, tomava café da manhã, ou almoçava, ou fazia alguma refeição quando alguém me lembrava. Quando eu me tocava, já era meia-noite, já era Então aquilo causa um esgotamento que, embora eu não tivesse dentro do meu escritório, embora eu não tivesse no meu ambiente padrão de trabalho, fora dele, eu fui atingido psicologicamente por aquilo. Doutor, você falou uma grande realidade. Eu tenho vivenciado ao lado de várias mulheres guerreiras, professoras, tem também outras profissionais que acabam trabalhando. Elas estão em casa e muitas vezes é como se, estando em casa, elas não tivessem o direito de ter a hora para almoçar. A hora de se aquietar, como diz mamãe, né? Aquele momento que você vai dar uma relaxada. Porque, às vezes, não se existe uma compreensão, uma certa empatia, não sei nem se é essa palavra certa, profissional. Ah, mas se está em casa, não tem horário para trabalhar, a jornada enfim. E não é assim.
Isso tudo é um direito que esse trabalhador tem também no local da casa dele, porque ali ele tem todas as situações, filho, né, ambiente tumultuado, e chega o horário do meio-dia, ele tem que almoçar, muitas vezes está almoçando, o telefone toca, quer dizer, são 1001 situações e que às vezes passam em branco, né? Passam. Por mais que a lei tente regulamentar isso, tente regulamentar a quantidade de horas que vai se trabalhar, a gente sabe que na prática a gente não consegue. Até porque, principalmente em trabalhos de intelecto, de produção, você vai ficar em frente ao computador por horas, você não vai, você às vezes tenta terminar aquela atividade até concluir e não percebe o tempo que você ficou. Então vamos falar dos direitos destes trabalhadores que de uma certa forma adquirem essas enfermidades, né, tanto psicológicas como também LER e outras mais. Qual é o direito dele? Em que momento ele pode servir desses direitos, se servir desses direitos? O trabalhador que sofrer, porque essas situações em que nós estamos conversando sobre adquirir doença psicológica, adquirir doença que seja degenerativa ao longo do tempo enquanto está trabalhando, elas são consideradas acidentes de trabalho. Certo. Existindo o acidente de trabalho, o empregador tem o dever e o empregado tem o direito de que esta situação seja notificada por meio do instrumento que nós chamamos de CAT, que é a comunicação de acidente de trabalho. Isso tem que ser informado aos órgãos previdenciários, INSS, para que ele tome conhecimento que aquele segurado, aquela pessoa que mensalmente contribui para o órgão previdenciário, tenha direito ou ao auxílio-doença ou ao auxílio acidentário. O auxílio-doença vai ser quando ele passar mais de 15 dias afastado do trabalho. Quer dizer, a primeira conversa tem que ser com a empresa, né? Tem que ser com a empresa. Tem que se chegar para a empresa e notificar. Sim. Se foi um acidente típico, caiu, quebrou a perna dentro do ambiente de trabalho ou fora do ambiente de trabalho, a serviço do empregador, a exemplo do que nós temos, eu acabei de ver o rapaz vindo trabalhar aqui na manutenção do ar-condicionado. A sede da empresa dele talvez seja num outro bairro, mas no percurso para cá, onde ele veio prestar o serviço, por ordem do empregador dele, ele pode cair na moto, o carro pode ser acidentado, mas naquele momento ele estava à disposição, então aquilo vai ser considerado um acidente de trabalho. É um trajeto direcionado ao local de trabalho. Exatamente, também, né? Porque naquele percurso e naquele momento ele estava à disposição do empregador. Sim. Então, se ele sofrer qualquer tipo de acidente, pode ser considerado acidente de trabalho. Na maioria das vezes é considerado. E assim sendo, esse acidente típico de trabalho em que ele se machuca, ou acidente em que você machuca a mão ao longo do tempo, ou que você desenvolve um burnout, ou uma depressão, são considerados acidentes de trabalho. O empregador precisa informar, tá? O que acontece, via de regra, que nessas situações em que não é um acidente típico, eu tive um problema psicológico, fui procurar tratamento médico e o médico me deu um atestado. Às vezes o empregador até nem conhece, nem sabe, não emite a CAT. Mas isso não vai ser um prejuízo, porque o empregado pode se dirigir a uma agência do INSS para, quando solicitar, apresentar os atestados e isso vai substituir. Isso é só uma diminuição do tempo que ele vai ter. Mas vamos lá, ele precisa ser emitido a CAT, ele vai ter direito ao auxílio doença, caso ele fique mais de 15 dias, e o auxílio acidente, caso ele tenha alguma sequela que possa diminuir a capacidade de trabalho dele. Não é acabar, mas diminuir. Por exemplo, se ele perde um olho, se ele perde um dedo, isso vai reduzir a capacidade de trabalho dele, mas não vai impedir de trabalhar. Sim. Inclusive o INSS tem uns programas de readaptação. Se você trabalhava, por exemplo, carregando caixas, e você perdeu ali 2, 3 dedos, e aquilo vai diminuir a tua capacidade de trabalho naquela função, o INSS recomenda, e a empresa tem que ser parceira nesse momento para colocar em outra função. Vou te colocar para fazer a conferência dessas caixas, você vai fazer mais um trabalho administrativo. Inclusive o INSS até às vezes faz um pagamento da metade da remuneração, porque ele está tentando trazer, o objetivo é trazer esse empregado de volta. Além desses direitos, o empregado também tem direito à estabilidade, que a gente chama de provisória. O que é isso? Depois que ele retorna, depois que acabou todo o afastamento dele, ele retorna para o posto de trabalho, a empresa precisa mantê-lo por pelo menos 12 meses. Quer dizer, o que chama a atenção aí é justamente essa informação. Sim. Né? Porque às vezes a pessoa não entende, não sabe, volta para a empresa e com poucos meses
ela é demitida, né? Por acharem que ela não tem mais a mesma utilidade. Exatamente. Né? E isso é importante você ficar sabendo que está em casa. São 12, um ano após a sua chegada. Exatamente. Se caso for, né? Tem que lembrar que isso tem que ser um acidente de trabalho. Porque às vezes acontece de você estar em casa no domingo, foi limpar a casa, tacou o dedinho ali no sofá, quebrou o dedo, passou afastado. Quando volta, o empregador não precisa te manter. É uma outra situação. Totalmente diferente. Mas em sendo um acidente de trabalho, o empregador é obrigado a te manter. Vou fazer uma ressalva. Sim. Essa estabilidade, ela não é absoluta. Ela não permite que o empregado, por exemplo, possa cometer qualquer dos atos do artigo 482 da CLT, que são as hipóteses de demissão por justa causa. Ofender um colega de trabalho, ofender o dono, praticar jogo de azar, ou, por exemplo, o motorista que chega embriagado e perde essa capacidade laboral. Então, o empregado tem que voltar e manter-se a praticar o trabalho de forma justa e certinha. Porque se ele praticar qualquer dos atos que estejam previstos no artigo 482 da CLT, ele pode ser demitido por justa causa. Em sendo demitido por justa causa, ele não terá direito a essa estabilidade. Acho muito interessante essas informações que você está levando até as pessoas que estão em casa, porque elas ficam verdadeiramente bem certas do que a lei traz. Porque às vezes tem pessoas, mas falam uma coisa e eu fui lá e a história é outra. Mas é porque você precisa realmente estar bem entendido no que está sendo colocado aqui. Porque, mas eu tive um problema psicológico. Sim, mas você tem laudos, justifica verdadeiramente que você teve esses problemas lá? Ou são outros problemas que você se arrastou trazendo? Foi lá que você vivenciou isso? Verdadeiramente tem um laudo onde o médico vai explicar. Tudo isso é muito legal quando você passa as informações, porque as pessoas precisam entender que não é assim de qualquer jeito. Porque senão, se fosse assim, o mundo não trabalharia mais, porque cada um de nós estamos passando por momentos difíceis, e momentos difíceis, psicologicamente falando, e que muitas vezes não é de agora. Simplesmente se manifestou. E nem todo mundo é culpado por isso, né? De jeito nenhum. Principalmente as empresas. De jeito nenhum. Extremamente importante você mencionar isso, porque existem doenças que não são consideradas doenças de trabalho. Exemplo, Alzheimer, que é uma doença que não tem relação com o trabalho. E para que se configure o acidente de trabalho, isto tem que ter uma direta relação, uma conexão entre o prejuízo de doença e a atividade do empregado. Desde quando começou, né? Exatamente. Se não tem nenhuma relação, o empregador não tem, ou melhor, o empregado não tem direito a essa estabilidade, não tem direito, vão ter outros direitos, auxílio-doença, outras coisas de outra natureza, mas não existe a doença do trabalho nesse momento. Certo. E só para finalizar mais um outro direito, acontece às vezes a relação fica desgastada. Isso é muito natural, que o empregador e o empregado não consigam mais manter o vínculo, e o empregado, nesses casos, e em casos até mais graves, ele vai ter direito a algumas indenizações que ele precisa pleitear na Justiça do Trabalho. Né? Existem súmulas no STJ e do próprio Tribunal Superior do Trabalho que permitem que você seja indenizado moralmente, desde que você comprove que teve, o que você falou, uma doença psicológica que você desenvolveu porque foi relacionada ao acidente que você sofreu. Existem também os chamados danos estéticos. Um empregado, por exemplo, que sofreu na indústria química, que sofreu uma queimadura e o rosto ficou desfigurado. Precisa demonstrar que aquele afeiamento, aquilo é tão doloroso a ponto da pessoa não se identificar mais e aquilo doa dentro da alma dela. E o dano material, que vão ser os custos com medicação, custos com tratamento fisioterápico, custos, às vezes, com o empregado que não consegue mais trabalhar e vai ter que receber uma indenização até a projeção do que ele trabalharia de acordo com a expectativa de vida, com a atividade, com a perca da capacidade. São critérios que a gente precisa analisar e o juiz analisa no momento da aplicação
dessa penalidade. Doutor, foi muito bom conversar com você. Eu acho que todas as informações foram verdadeiramente bem explicadas, bem esclarecidas através do doutor, advogado empresarial, especialista em resolução de conflitos e direito do trabalho e membro da APAC. Muito obrigada ao doutor Romário. Agradecer de verdade por estar aqui. Seja sempre bem-vindo ao nosso programa para levar boas informações assim, esclarecer tudo direitinho para quem está em casa assistindo o nosso programa. Direitos e Deveres volta na próxima semana, mas calma aí que o doutor vai também falar sobre o Instagram dele. Quem quiser entrar em contato, o Instagram vai aparecer na telinha, mas o doutor pode reforçar. O nosso Instagram é @Romário_THE e o @CN_Nogueira, que é o do nosso escritório, tá? Muito bom. Eu que agradeço demais o espaço e a atenção e a sua simpatia. Muito bom. Mandar um abraço todo especial para quem está assistindo o nosso programa agora. Socorro, um beijo para você, viu, minha querida? Olha só, Direitos e Deveres, então, volta na próxima semana.